A gente tem visto que diversos produtores têm enfrentado vários desafios para conseguir ter uma alta produtividade dentro do campo. E para falar sobre esses desafios lá no Mato Grosso do Sul, eu converso agora com o André Dobashi, presidente da AproSoja do estado. Bem-vindo, André, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Uma satisfação grande falar com vocês aí. André, eu quero começar essa nossa entrevista, uma entrevista rápida aí, uns 10 minutinhos, a gente falando como é que foi o ano de 2023 para os produtores de soja do estado do Mato Grosso do Sul. Muito bom. Bom, a safra 22-23 foi muito boa, né? Essa safra que a gente colheu. Agora, o Mato Grosso do Sul com mais de 4 milhões de hectares cultivados, algo em torno de 6%, 7% a mais que a safra passada. Né, e a gente conseguiu bater a casa dos 15 milhões de toneladas produzidas nessa última safra, com uma média ponderada em torno de 62,4 sacos por hectare. Né, isso quase que 60% em relação à safra anterior, porque nós tivemos uma quebra de safra no ano passado, né, 21-22. Então foi realmente uma safra muito boa para nós. A gente começou com uma safra de bastante ansiedade. O estado do Mato Grosso do Sul teve aí um mês de dezembro muito seco e a chuva só foi retomar realmente em janeiro, fevereiro, causando assim um alongamento do ciclo, né, na safra 22-23, mas que por uma felicidade do produtor aí acabou resultando em um bom resultado de produtividade de soja. Então a gente superou as expectativas aí, alcançando essa marca de 62,4 sacos na safra passada. Como é que está aí a expectativa para a safra 23, 24? Como é que está o plantio? Aí a gente entra na safra 23, 24 e sempre aquela história, né? Cada ano é um ano completamente diferente. O Mato Grosso do Sul, historicamente, ele é sempre muito beneficiado por anos de El Niño, que é um ano como esse, que está sendo característico de El Niño, né? E para a gente, sempre os anos de El Niño, um excedente de chuva na casa dos 500 milímetros que o nosso Centec aqui, que é o programa de meteorologia que a ProSoja toca em conjunto com o governo do estado, a gente tinha uma previsão de 500 milímetros a mais durante o período produtivo, com o acréscimo das temperaturas também. O que a gente tem visto nesse começo de safra é um incremento das temperaturas, mas as chuvas estão muito irregulares, muito manchadas, e o produtor está bastante apreensivo. Então, é um ano que começou, né, no mês de setembro com algumas chuvas, o produtor começou a semear, mas ele teve bastante veranico já e muitos episódios de replantio e também com chuvas manchadas em todo o estado. Então, a gente tem regiões aí onde a cultura está tranquila, está dentro do previsto, mas temos sim regiões onde teve replantio e que a cultura está bastante sofrida. Então, um período de bastante apreensão para o produtor, lembrando que a gente já teve até casos de ferrugem relatado no Mato Grosso do Sul, então não é hora da gente relaxar, não é hora de postergar protocolos de sanidade, é hora da gente continuar monitorando e seguindo aí todos os protocolos de manejo fitossanitários para que a gente tenha realmente uma boa produtividade ao final do ciclo. Para que o produtor não saia prejudicado e também que ele não esqueça de fazer todos os manejos, porque nessa época você semear a soja já é um produto uma semeadura muito mais complicada, então requer aí realmente um monitoramento sistemático e o acompanhamento para que essa soja não estenda o período de cultivo até dentro do vazio sanitário, que se inicia em 15 de junho. Né? Então a gente tem aí 3 meses de vazios sanitários que precisam ser cumpridos sistematicamente. Agora, André, a gente sabe que você acabou de falar que um dos desafios aí é a questão da ferrugem. Eu quero que você explique aqui para a gente também quais mais desafios que o produtor de soja enfrenta aí no Mato Grosso do Sul para conseguir expandir tanto a produção quanto também a produtividade. Bom, essa é uma questão excelente, Anne. Obrigado pela oportunidade de poder responder isso. Mato Grosso do Sul tem como principal desafio hoje o avanço em áreas já consolidadas, já antropizadas, digamos assim, que estão em baixa produção, né, que são pastagens de baixa produção, e o principal desafio para isso é a introdução de tecnologia em cima dessa área. O que significa isso?
Irrigação, tanto por pivô central como por subsuperfície, né, aquele sistema israelense de irrigação, a adoção das técnicas de manejo como a construção do perfil de solo, que é a construção de um perfil com fertilidade acima de 60 centímetros de profundidade. Então, quando a gente fala nesse tipo de investimento, é um investimento de altos números, né? O produtor não está acostumado a investir tanto assim em regiões que não têm tradição de cultivo, mas principalmente quando a gente fala da introdução de novas tecnologias, quer seja construção de perfil de solo, quer seja irrigação ou outras metodologias de cultivo, de manejo, de fertilização, a gente está falando de investimento muito grande, e isso aí é uma coisa que o produtor só vai estar conseguindo fazer se ele tiver linhas de crédito diferenciado que respondam ao mesmo nível desse incremento de investimento que ele está fazendo. Quando a gente fala, por exemplo, de uma irrigação, a gente não está falando só da introdução da tecnologia, mas também está falando do financiamento da energia elétrica, da captação da água, da autorização de uso da água. E isso a gente está bem em consonância com o governo do estado para que essa tecnologia seja possível, mas também seja implantada de maneira gradual para que o produtor se acostume com essa tecnologia antes de introduzir de uma vez no seu sistema de produção. Agora, André, a gente que está aqui em Brasília, viu que a reforma tributária foi inclusive promulgada, né? A PEC da reforma tributária. Eu quero saber a sua opinião aí em relação aos produtores de soja, serão beneficiados ou não? Qual a sua visão em relação a essa reforma que passou lá no Congresso Nacional? Olha, Nayane, sempre quando a gente fala em tributo, a classe produtora, por estar sempre na ponta da cadeia, ela é sempre a mais prejudicada, né? Então, quando a gente fala numa reforma que visa desonerar impostos, a princípio a gente tem que apoiar, porque desonerar é sempre o que a gente quer, simplificar, desonerar. Mas, infelizmente, não é o que a gente está acompanhando, nós estamos acompanhando de perto essa reforma, o sistema FamaSul e a ProSoja está sempre acompanhando essa reforma tributária, está longe de ser o que a gente esperava e a gente precisa realmente, agora é a hora da gente cobrar nossos deputados, nossos senadores, para que a gente consiga fazer alterações na reforma para que a gente não saia totalmente no prejuízo. Uma vez que o setor produtivo não pode pagar 100% dessa carga tributária nova, uma vez que a gente já é tributado de uma maneira super intensiva, né, quando a gente produz. Então a gente espera que a reforma tenha alterações aí ao longo desse período de implantação, mas ela está longe de ser benéfica para o produtor. André Dobache, presidente da ProSoja Mato Grosso do Sul, muito obrigada pela sua participação aqui no AgroMais. Muito obrigado, Nayane. A gente fica sempre à disposição e muito mais importante do que a produtividade, é a produtividade com sustentabilidade, que é o que o produtor sul-mato-grossense sabe fazer. A gente está sempre antenado e sempre preparado para as novas tecnologias e para a saúde da produtividade brasileira. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês. Obrigada, André. Tchau, tchau.